Audiobook Jus Resumos. Direito Constitucional. Aula 4. Direitos relacionados à privacidade, Tribunal do Júri, Racismo, Direitos Sociais e Ações Constitucionais. Olá, amantes do direito constitucional. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Jus Resumos, onde desvendamos os meandros da nossa Carta Magna de forma clara e objetiva. No vídeo de hoje, mergulharemos em um conjunto essencial de direitos e garantias fundamentais, explorando a inviolabilidade domiciliar e das comunicações, as particularidades do Tribunal do Júri, a imprescritibilidade do racismo, a dimensão dos direitos sociais e as poderosas ferramentas das ações constitucionais. Preparem-se para expandir seus conhecimentos e entender a fundo a proteção que a Constituição Federal nos oferece. Vamos juntos nessa jornada. Inviolabilidade domiciliar. Iniciamos nossa análise com um direito fundamental de grande importância para a esfera privada. A inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. A Carta Magna é clara ao afirmar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. É crucial entender que, embora seja um direito fundamental, a inviolabilidade domiciliar não é absoluta e pode ser relativizada em situações específicas, dependendo do caso concreto. Para o direito constitucional, o conceito de casa é amplo, abrangendo qualquer compartimento de habitação coletiva, desde que habitado. Isso inclui não apenas casas e apartamentos, mas também quartos de hotel, incluindo motéis e pensões, escritórios e até mesmo a boleia de um caminhão, todos esses locais sendo considerados asilo inviolável para fins de proteção constitucional. A Constituição também faz uma distinção importante entre dia e noite para fins de cumprimento de determinação judicial. Existem dois critérios para definir esses períodos. O critério temporal, que estabelece o dia entre 6 horas da manhã e 18 horas da tarde, e o critério físico-astronômico, que considera o período entre a aurora e o crepúsculo. O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo as dimensões continentais do Brasil, entende que não se deve usar apenas um critério, sendo necessária a combinação de ambos para uma aplicação mais justa. As limitações à inviolabilidade domiciliar são taxativas. A entrada sem consentimento do morador só é permitida em casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, independentemente do período do dia ou da noite. Já a entrada por determinação judicial só é permitida durante o dia. Sigilo de correspondência e de comunicações. Avançamos para o artigo 5º, inciso 12, da Constituição Federal, que trata do sigilo da correspondência e das comunicações. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A Constituição Federal permite a relativização do sigilo das comunicações de dados e telefônicas, o que foi regulamentado pela Lei nº 9.296. A interpretação constitucional que prevaleceu é a literal, exigindo para essa relativização ordem judicial e a existência de uma investigação criminal ou instrução processual penal em curso. Não é possível a quebra desse sigilo em processos civis, trabalhistas ou tributários. No entanto, existem exceções importantes em relação ao sigilo bancário. A Lei Complementar nº 105 de 2001 permitiu que a Receita Federal requisitasse diretamente às instituições financeiras a quebra do sigilo bancário, disposição que foi considerada constitucional pelo STF e se estende aos fiscos estaduais e municipais, desde que devidamente regulamentado. Além disso, as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, em âmbito federal ou estadual, também podem promover essa quebra de sigilo bancário diretamente. Já as CPIs em âmbito municipal não possuem essa prerrogativa,
sob o fundamento de que não existe poder judiciário municipal. Disposições relacionadas ao direito penal, Tribunal do Júri. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, reconhece a instituição do Tribunal do Júri, com a organização que lhe der a lei, assegurando princípios fundamentais como a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O júri é um instituto constitucional onde a decisão plenária é proferida pelos jurados, cidadãos comuns, e não pelo juiz togado. A competência do Tribunal do Júri é restrita ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, tanto na forma consumada quanto tentada, não abrangendo crimes culposos. Racismo. O artigo 5º, inciso XLI, da Constituição Federal estabelece que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. O racismo, portanto, integra o rol dos crimes imprescritíveis em nosso ordenamento jurídico, ao lado da ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, formando um mnemônico ração. Todos os demais crimes não são imprescritíveis. Princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. O artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O inciso VI do mesmo artigo estabelece que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O STF possui um entendimento importante de que não é permitida prisão como decorrência de sentença penal condenatória de segundo grau de jurisdição, exigindo-se o trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena. Direitos sociais. Os direitos sociais representam a segunda dimensão dos direitos fundamentais e visam garantir condições de vida dignas aos cidadãos. Documentos históricos importantes para a consagração desses direitos incluem a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar de 1919, além da Constituição Brasileira de 1934. O artigo 6º da Constituição Federal traz um rol exemplificativo de direitos sociais, incluindo a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. O parágrafo único do artigo 6º introduziu o direito a uma renda básica familiar para brasileiros em situação de vulnerabilidade social. A segurança mencionada no artigo 6º refere-se à segurança pública, um direito prestacional que deve ser efetivado pelo Estado em prol dos cidadãos, diferentemente da segurança jurídica do artigo 5º. A implementação dos direitos sociais muitas vezes esbarra em limitações financeiras, o que leva à discussão da teoria da reserva do possível, reserva do economicamente possível. Essa teoria postula que a impossibilidade financeira do Estado pode ser uma justificativa para a não implementação de determinados direitos sociais. No entanto, essa alegação não pode ser genérica, exigindo uma demonstração concreta da insuficiência financeira em um cotejo analítico entre receita e despesa pública, e não pode se aplicar aos direitos componentes do mínimo existencial, que são aqueles direitos elementares à dignidade humana, como saúde, educação e assistência em caso de necessidade. A teoria da vedação do retrocesso social estabelece que os direitos sociais devem ser cumulados no ordenamento jurídico, não sendo permitida sua supressão. Atualmente, o ensino domiciliar, homeschooling, não é permitido no Brasil por falta de regulamentação normativa. Direitos da nacionalidade. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado Estado. Existem duas espécies de nacionalidade: a primária ou originária,
determinada pelo nascimento, seja pelo critério do jus soli, o local do nascimento, ou pelo critério do jus sanguinis, os vínculos sanguíneos, e a secundária ou adquirida, que depende da manifestação de vontade do indivíduo, como na naturalização. Indivíduos que possuem vínculo com mais de uma nação são chamados polipátridas ou multinacionais, enquanto aqueles que não possuem vínculo com nenhum estado são apátridas ou eimátulos. No Brasil, o critério principal para a nacionalidade primária é o jus soli, ou seja, nasceu no Brasil é brasileiro nato. A exceção ocorre quando um ou ambos os pais estrangeiros estão a serviço de seu país e o filho nasce em território brasileiro, caso em que a nacionalidade do filho será a dos pais. Estar a serviço da República Federativa do Brasil abrange a atuação na administração pública direta e indireta de qualquer esfera. A aquisição da nacionalidade brasileira secundária, naturalização, depende de manifestação expressa de vontade e do preenchimento dos requisitos legais. Os quasi-nacionais são indivíduos originários de Portugal que gozam de alguns direitos limitados no Brasil, conforme previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece cargos privativos de brasileiros natos, como de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministros do Supremo Tribunal Federal. Deputados federais e senadores podem ser brasileiros naturalizados, mas não podem ocupar a presidência de suas respectivas casas legislativas. O Conselho da República pode ter membros brasileiros naturalizados há mais de 10 anos, diferentemente do Conselho de Defesa Nacional. A perda da nacionalidade, como regra, não é admitida para brasileiros natos, mas pode ocorrer em situações envolvendo naturalizados. A Constituição Federal, como regra, não admite a dupla nacionalidade, mas a admite em casos excepcionais. Direitos políticos. Os direitos políticos são essenciais para a participação dos cidadãos na vida democrática. O regime democrático pode ser classificado em democracia direta, o povo decide diretamente, democracia indireta ou representativa, o povo elege representantes, e democracia semidireta ou participativa, adotada pelo Brasil, que combina elementos da democracia representativa com mecanismos de participação popular. Os instrumentos da democracia direta incluem o plebiscito, consulta prévia à decisão, o referendo, consulta posterior à decisão, e a iniciativa popular, cidadãos propõem leis. O alistamento eleitoral é obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos, e facultativo para jovens entre 16 e 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos. Os analfabetos podem votar, mas não podem ser votados. O voto no Brasil possui características constitucionais: direto, sem procuração, secreto, inviolabilidade da cabine e vedação ao comprovante, universal, requisitos proporcionais e razoáveis, e periódico, eleições regulares. Em casos de vacância da Presidência da República, existe a possibilidade de voto indireto, onde o Poder Legislativo elege o substituto para um mandato tampão. A capacidade eleitoral passiva, ser votado, depende de condições de elegibilidade, como nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima, variando conforme o cargo. Existem inelegibilidades absolutas, inalistáveis e analfabetos, e relativas, impedimentos temporários, como o terceiro mandato sucessivo para chefes do Executivo e a desincompatibilização por parentesco. A ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, pode ser proposta perante a Justiça Eleitoral em até 15 dias após a diplomação, com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude eleitoral, tramitando sem segredo de justiça.
O princípio da anualidade estabelece que leis que alteram o processo eleitoral só se aplicam a eleições que ocorram um ano após sua vigência. Ações constitucionais. As ações constitucionais são instrumentos processuais para a defesa de direitos fundamentais e da ordem constitucional. A ação popular, Lei nº 4717/1965, pode ser proposta por qualquer cidadão para tutelar direitos difusos, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio público e histórico-cultural, exigindo prova da cidadania, título de eleitor. O réu pode requerer sua migração para o polo ativo, intervenção móvel. Os prazos de contestação são de 20 dias, prorrogáveis por mais 20 em casos complexos. Qualquer cidadão pode se habilitar como litisconsorte ou assistente do autor. Novos responsáveis descobertos no curso da ação são incluídos no processo. A desistência ou abandono da ação exige publicação de editais. O mandado de injunção, Lei nº 13.300/2018, é utilizado para suprir a omissão legislativa que impede o exercício de direitos fundamentais de eficácia limitada. Existem correntes doutrinárias sobre sua natureza, não concretistas, concretista geral e individual, e concretista intermediário, sendo esta última adotada. O mandado de injunção coletivo possui legitimados específicos. O mandado de segurança, Lei nº 12.016/2009, com origem na Constituição de 1934, é uma ação de caráter residual e subsidiário contra ato do poder público que viola direito líquido e certo, com prova pré-constituída. Não se aplica a atos de gestão. Admite tutela de urgência, com possibilidade de exigência de caução. O mandado de segurança coletivo possui os mesmos requisitos, diferenciando-se apenas nos legitimados. O habeas data, Lei nº 9507/1997, assegura o conhecimento, retificação ou anotação de informações relativas à pessoa do impetrante em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, como Receita Federal e SPC. Requisitos de admissibilidade incluem a recusa ou o transcurso do prazo para acesso à informação. Para acesso a processos, o instrumento correto é o mandado de segurança. Chegamos ao final desta imersão nos direitos relacionados à privacidade, nas peculiaridades do tribunal do júri, na imprescritibilidade do racismo, na essencialidade dos direitos sociais e no poder das ações constitucionais. Compreender esses temas é fundamental para a plena cidadania e para a defesa dos nossos direitos em um Estado democrático de direito. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e enriquecedor para seus estudos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Jus Resumos para mais análises aprofundadas do nosso direito constitucional. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!